Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem ainda não dormiu. Eu me chamo Rafaela Dias e esse é o podcast Esperança na Espera. Eu não sei se você está lavando uma louça, dirigindo um carro ou fazendo qualquer outro tipo de atividade, mas eu queria convidar você a escutar um pouco do que eu vou falar aqui e que Deus possa nos abençoar ao longo desse episódio. No primeiro episódio, nós conversamos um pouco sobre esperança. Se você ainda não escutou, dá uma pausa aqui e volta lá no primeiro episódio e dá uma conferida, porque ficou muito legal. Mas hoje eu quero falar sobre fé. Eu não sei vocês, mas eu já fiquei me questionando se esperança e fé não teriam o mesmo sentido. Até que eu percebi que elas têm raízes de significados diferentes. Enquanto a esperança nos leva para uma ideia de futuro, algo que pode acontecer nos próximos minutos, horas, dias ou anos, a fé está no presente e também no futuro. Na perspectiva bíblica, eu gosto de enxergar a fé como algo completo e essencial para a vivência de todo cristão. Sabe aquela comida que não pode faltar no seu dia a dia? Pronto, é a fé para o cristão. Ela é essencial, tem que estar lá. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito lá em Hebreus 11:6. Depois vocês podem dar uma conferida. E na parte B do versículo 6 de Hebreus 11, é possível identificar dois aspectos que são essenciais na vida daquela pessoa que tem fé, tem a sua fé firmada em Deus, que é o ato de crer e a fidelidade. Cremos que Ele existe e está no controle de tudo e que Ele, conforme o seu querer, abençoa os seus, que Ele cumpre as suas promessas na vida daqueles que obedecem o seu chamado e procura viver conforme os preceitos dele. No entanto, é importante dizer que isso não anula os momentos adversos que um cristão possa enfrentar na sua vida. Só que até nos momentos adversos, a fé é exercida. Podemos ver isso na vida dos primeiros heróis da fé, e isso você vai encontrar lá em Hebreus 11. Você pode ler o capítulo 11 de Hebreus inteiro e você vai ver o exercício de fé que esses heróis na fé exerceram. Depois você lê com paciência. Mas hoje eu gostaria de trazer o exemplo de Elisabeth Elliot. Depois vocês podem pesquisar um pouco sobre a vida dessa mulher que deixou um legado incrível e que inspira tantos cristãos. Elizabeth era casada com Jim Elliot e ainda muito jovem ele foi servir a Deus como missionário em um grupo indígena no Equador. E lá ele foi morto por índios selvagens. Elizabeth ficou viúva e com uma filha de 10 meses, fruto do casamento com Jim Elliot. Uma situação como essa poderia abalar a fé de qualquer um, mas Elizabeth ousou confiar em Deus e, obedecendo o chamado dele, voltou a essa tribo e cumpriu o chamado do Senhor lá, evangelizando esses índios. Não dá para trazer tantos detalhes aqui, mas eu incentivo vocês a pesquisarem um pouco sobre essa história, porque a história de amor de Elizabeth e de Jim também é muito linda. Então, se vocês puderem pesquisar, ou então fala comigo depois que eu posso enviar para vocês o que eu tenho. Mas com esse breve relato que eu trouxe, já dá para imaginar um pouco do que ela passou e ainda assim resolveu confiar. A fé é isso, é olhar para tudo que está dando de errado, olhar para o que está acontecendo no mundo e confiar e continuar andando e não parar. A fé não é sobre entender, é sobre confiar. E a fé faz isso, não entendemos, mas confiamos no Deus que tudo pode. Enquanto o sol da justiça brilha em nós, precisamos ousadamente confiar naquele que é o dono dos nossos dias. Faça essa pergunta, reflita. Em quem está a minha fé? Aqui já deu para entender que não estamos dando mérito à fé, ao significado de fé, mas assim como foi falado lá no episódio sobre esperança, a chave da questão é em quem está depositada a nossa fé. Às vezes falamos tanto em Deus, mas o nosso coração está tão distante dele e no fim das contas, Deus não precisa de nós. Não importa se alguém não tem fé nele e não confia. Isso não faz diferença para Deus. Ele continua reinando de forma soberana. A grande questão é que nós precisamos dele. E aí sim, quando alguém tem a sua fé firmada nele, já era. Essa pessoa é diferente. Ela consegue ultrapassar limites, não por suas próprias forças, mas através daquele que sustenta o universo em suas mãos. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você escutar sobre aquilo que está escrito na Bíblia e meditar nisso e viver suas experiências com Ele, mais a sua fé será fortalecida. Viver pela fé tem muita relação com as experiências que nós temos com o Senhor. Mas isso vai ficar para outro episódio. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Compartilha com seus amigos e vamos levar a verdadeira fé para todos aqueles que precisam. Um abraço, fica com Deus e continua se cuidando. A fé é isso, descansar, confiar e ter atitude.